Estamos de volta, paz de Cristo. Agora, continuando aqui a lição de número 4 da revista da Central Gospel, Lições da Palavra de Deus, os Evangelhos, uma história, 4 dimensões. Já falamos aí nas aulas anteriores sobre como Mateus apresenta Jesus. Agora vamos dar início à forma como Marcos, o evangelista Marcos, fala sobre Jesus. Então, é a lição de número 4, Marcos, o Evangelho do Servo. O texto áureo dessa quarta lição é Marcos, capítulo 10, verso 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Muito interessante essa revelação que nós temos no Evangelho segundo escreveu Marcos. Tradicionalmente, desde os primórdios da igreja, acredita-se que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, servindo inclusive de fonte para Mateus e para Lucas. Então, mesmo Marcos aparecendo como segundo evangelho, a tradição diz que Marcos foi o primeiro evangelho a ser inscrito. E há muitos estudiosos que consideram Marcos como o livro mais importante da humanidade. Por quê? Porque tendo sido ele o primeiro a escrever sobre a vida de Jesus, Marcos então foi aquele que nos apresentou, que apresentou ao mundo em primeira mão a vida e as obras de Jesus Cristo. Por isso as pessoas consideram o evangelho de Marcos tão importante. São 16 capítulos apenas, mas contidos de muita profundidade e revelação sobre a pessoa, sobre as obras, sobre a vida, sobre o ministério de Jesus Cristo. E a coisa mais interessante que eu acho no Evangelho de Marcos, soma com o texto áureo que nós lemos, é que no Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo de Deus. Você vai encontrar no Evangelho de Marcos expressões como logo, imediatamente, e Jesus atravessou, ou seja, são expressões que mostram sempre Jesus de um lado para o outro, curando alguém, restaurando alguém, pregando o Evangelho, ou seja, é sempre Jesus servindo ao reino de Deus, é sempre Jesus em ação, é sempre Jesus em movimento, como um bom servo de Deus. Em Marcos nós vemos Jesus sempre trabalhando com muito afinco no reino de Deus para poder divulgar o Evangelho, para poder restaurar vidas, para poder perdoar pessoas. Então essa é uma revelação extraordinária. O Deus Criador do universo, aquele que é um com o Pai, agora vem na condição de servo para poder nos ensinar com seu exemplo o que é servir a Deus. Marcos, ele faz questão de apresentar Jesus como servo, e essa apresentação é tão interessante que Marcos não traz a genealogia de Jesus. Mateus fala da genealogia de Jesus, Lucas fala da genealogia de Jesus, João fala da origem de Jesus, o princípio era o verbo era Deus. Marcos não fala nada. Por que Marcos não faz questão de apresentar os ascendentes de Jesus, a origem de Jesus? Porque ele está apresentando Jesus como servo. E para os romanos, a genealogia de um servo não tinha importância. Então é por isso que Marcos não apresenta genealogias de Jesus, porque ele está apresentando Jesus como um servo, ok? Por isso que Marcos não trata da genealogia de Jesus. Marcos está mais interessado em mostrar o trabalho de Jesus. Os romanos eram práticos e Marcos, ao escrever, ao que tudo indica, ele tinha como alvo o povo romano ou os gentios. Então Marcos quer mostrar que Jesus sempre foi muito prático, sempre foi muito ativo. Por isso que ele não faz questão de mostrar outros detalhes como a genealogia de Jesus. Ele quer mostrar o trabalho, as obras de Jesus. Ele quer mostrar Jesus como um servo de Deus que cumpriu o seu propósito. Então ele mostra Jesus ele apresenta Jesus como servo, mas ele também nos mostra que Jesus, como bom servo, ele foi preparado. Jesus foi preparado para servir a Deus com excelência. Onde é que nós vemos esse preparo de Jesus para começar seu ministério servindo a Deus com tanta excelência? Jesus foi preparado no tempo do anonimato. Por quê? Porque Marcos menciona, no capítulo 6, no verso 3, que Jesus foi carpinteiro. Marcos, na verdade, é o único a mencionar
que Jesus era carpinteiro. Mateus diz que Jesus era filho de carpinteiro. Mateus capítulo 13, verso 55. Mas Marcos afirma que Jesus era carpinteiro. E o conceito de carpintaria aqui é um pouco diferente do nosso. Porque o carpinteiro aqui não era só aquele que trabalhava com madeiras, que fazia móveis. Na verdade, carpinteiro aqui era um construtor, alguém que construía muitas coisas. E esse foi o ofício de Jesus. E como nós não temos informações sobre a infância de Jesus, Marcos começa a nos apresentar Jesus já com os seus 30 anos de idade, trabalhando no reino. Então esse tempo de anonimato que Jesus teve, dos 0 até os 30 anos, Marcos diz que ele foi carpinteiro. Nesse tempo de anonimato, Jesus estava se preparando, estava sendo preparado, embora ele sempre soubesse de quem era filho, qual era a sua missão. Esse tempo de anonimato era um tempo de preparo que Jesus teve. Interessante é lembrar de Isaías 9,6, quando Isaías traz a revelação dizendo que Jesus é o Pai da eternidade, aquele que está acima de todo o tempo, se submeteu a um tempo de anonimato. Para quê? Para se preparar para o ministério. Quanta lição importante a gente aprende com isso. Quantas vezes queremos que as coisas aconteçam rapidamente na nossa vida, mas o Pai da eternidade se submeteu a um tempo de anonimato para depois começar seu ministério. Então, aprendemos aqui que o anonimato, o tempo de espera, faz parte do processo de preparação. A preparação de Jesus também envolveu o seu batismo. Jesus foi ao Jordão ser batizado por João Batista. Por que ele foi ao Jordão ser batizado por João Batista? Porque o batismo dele fazia parte do preparo para aquilo que ele pregaria. Imagina bem, está lá no final do Evangelho de Marcos, quando Jesus disse, olha, vai, batizem em meu nome, Marcos 16, verso 16. Como que Jesus ordenaria aos seus discípulos, à sua igreja, a batizar outros, se ele não tivesse sido batizado? Sabemos que o batismo é a prova do arrependimento, da confissão e do arrependimento dos pecados. Jesus não tinha pecado para confessar e não tinha do que se arrepender. Mas por que ele se batizou? Fazia parte do preparo. Ele estava se preparando para pregar a sua mensagem. Ele jamais exigiria dos outros aquilo que ele não fez. Então, para ele ordenar que nós nos batizássemos, antes ele se submeteu ao batismo. E isso faz parte do preparo. Não adianta você querer exigir dos outros aquilo que você não se preparou para fazer. E Jesus nunca foi hipócrita. Então, o batismo de Jesus também fez parte do preparo para o seu ministério. Além do tempo do anonimato e do batismo, Jesus também foi preparado pelo Espírito Santo. De maneira bem sintética aqui, é só você olhar para Jesus descendo das águas batismais em obediência ao Deus Pai. E Marcos, no capítulo 1, no verso 10, diz que quando Jesus se levanta das águas do Jordão, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele. Jesus foi revestido pelo Espírito Santo antes de começar o seu ministério. Então, ser cheio do poder, ser cheio do Espírito, faz parte do preparo. Jesus, como servo, se preparou, foi cheio do Espírito. Outra coisa que fez parte do preparo de Jesus foi a vida de oração que ele sempre teve. Se você olhar para Marcos, capítulo 1, verso 35, Marcos escreveu o seguinte, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Essa frase, ali orava, o sentido do tempo verbal aqui, indica uma ação contínua no passado. Ou seja, Jesus tinha uma vida de oração. Jesus não orava só em momentos específicos. Por quê? Porque a vida de oração que ele teve fez parte do processo de preparação para ele iniciar e concluir o seu ministério. Precisamos aprender mais com o nosso mestre. Se ele, sendo Deus, viveu uma vida de oração e isso fez parte do seu preparo para cumprir o seu propósito, imagine nós o quanto não devemos orar. O segundo tópico dessa quarta lição mostra o servo que foi profetizado. Isso aqui também é muito interessante, porque Marcos está apresentando Jesus como servo, mas lá no Antigo Testamento já haviam textos que mostravam Jesus como servo. Por exemplo, dos 150 salmos que nós temos, 21 desses salmos são salmos messiânicos, ou seja, salmos escritos por outros escritores, mas que apontam, falam, simbolizam a obra e a vida de Jesus Cristo.
Por exemplo, se você for no Salmo de número 40, do verso 6 ao verso 10, para ser mais exato, no verso 8, você vai encontrar no Salmo messiânico a seguinte expressão: deleito-me em fazer a tua vontade. O Salmo de número 40, como é um salmo messiânico, mostra lá no Antigo Testamento que Jesus viria para fazer a vontade do Pai. O Salmo 22, um salmo de Davi, é o salmo do servo sofredor. Todos os detalhes do Calvário, do sacrifício de Jesus, já estavam representados lá no Salmo de número 22. Ok? Então, Jesus é o servo apresentado por Marcos aqui, mas também é o servo que foi profetizado no Antigo Testamento. Jesus também é aquele servo de Isaías. Nenhum outro escritor no Antigo Testamento falou tanto de Jesus como o profeta Isaías. Por isso que ele é conhecido como profeta messiânico. O interessante é que o livro do profeta Isaías foi escrito por volta dos 740 a.C. E lá Isaías já mostrava Jesus como servo. Quem é que não se lembra do capítulo 53 do livro do profeta Isaías? Onde Isaías mostra Jesus como servo sofredor, mas também como aquele que há de perdoar os nossos pecados, aquele que viria para nos resgatar, levaria sobre si as nossas dores. O processo do Calvário também já estava ali em Isaías, capítulo 53. Então Jesus não é só o servo de Marcos, ele é o servo desde o Antigo Testamento. Agora, apresentando Jesus, ele também nos mostra que além de Jesus ser um servo que foi preparado, um servo que foi profetizado desde o Antigo Testamento, ele também é o servo exemplar. Essa aqui é a chave para entendermos por que Jesus se apresenta como servo. Na verdade, ele está nos dando o exemplo. Jesus foi exemplo de determinação e Jesus também foi exemplo de fidelidade. Por que Jesus foi exemplo de determinação? Porque nada o impediu de cumprir o seu propósito. Por que Jesus foi exemplo de fidelidade? Porque ele foi traído por Judas por 30 peças de prata, ele foi negado por Simão Pedro publicamente, ele foi abandonado pelos discípulos, foi ridicularizado pelos religiosos, mas nem assim ele negou o seu propósito. Jesus é exemplo de determinação e é exemplo de fidelidade. Quer ser um bom servo de Deus? Analise o Evangelho de Marcos, porque olhando para a vida de Jesus, aprenderemos como ser verdadeiros servos de Deus. Deus abençoe sua vida. Até a próxima lição, permitindo o Senhor. Preview.